E aí, meus amigos, hoje nós iremos falar aqui sobre muda de bico. Como ajudar o seu pássaro a fazer uma muda de bico com excelência. Fica comigo que logo após a vinheta nós iremos abordar esse assunto. Tchau! Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Casa do Passericultor Oficial aqui no YouTube. Eu me chamo Alailson e é uma honra, uma satisfação ter vocês aqui junto comigo, fazendo parte desta família. Galera, como fazer, como proporcionar uma muda de bico com excelência para o seu pássaro? Pessoal, vamos lá. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Ative o sininho de notificação. Não custa nada, é de graça. Você só vai estar me ajudando, tá? Eu acho que é uma troca, né? A gente ajuda, compartilha e você não custa nada você se inscrever, usar de generosidade em se inscrever no meu canal. Beleza? Vamos lá. O bico, vamos só para a gente entender. Eu não estou criticando em momento algum. Eu tenho certeza que muitos escutaram isso e muitos fazem isso, porque esse tema muda de bico, sempre nós ouvimos uma coisa relacionada à muda de bico ao cálcio. Eu aprendi isso no passado, usando cálcio dentro do período de muda de bico. Porque eu aprendi. E nós não estamos aqui para malhar ninguém ou criticar ninguém que ainda faz o uso do cálcio dentro do período de muda. Porém, é importante deixar claro que o bico do pássaro, ele não é composto de cálcio. Ele não tem estrutura, o bico em si não é, a estrutura do bico não é cálcio, não é osso, não é uma estrutura óssea. Tudo bem, Lailson, então o que é composto o bico do pássaro? De queratina. Queratina. O bico do pássaro é formado por camadas e mais camadas de queratina. Tá, então, aonde que entra a questão do cálcio? Nesse assunto de muda de bico, não entra em lugar nenhum. O cálcio é para quê? Fortalecer a estrutura óssea do pássaro e para as fêmeas você fazer um ciclo antes dela ter a postura, colocar os ovos. Para quê? Para que os ovos saiam perfeitos, ovos firmes, para que não tenha aquele problema dos ovos sem casca, ok? Para fortalecer, para que as fêmeas façam as suas posturas com os ovos perfeitos, ok? Então, o cálcio entra nisso daí. Tá, e como ajudar o seu pássaro a ter uma muda de bico com excelência? Galera, a muda de bico, ela consiste em o quê? Como que eu posso ajudar o meu pássaro a fazer uma muda de bico com excelência? Fornecendo ração extrusada no período de muda, seja ela de pena ou de muda de bico, porque geralmente coincide esses dois momentos, essas duas mudas junto. Então a ração extrusada com a maior quantidade proteica, a proteína, quando entra no organismo do pássaro,
o organismo do pássaro vai extrair da proteína a queratina e vai jogar para onde existe a necessidade de ser aplicada essa queratina. Então, você pode usar a ração extrusada como fonte de proteína, seja ela para a formação de penas e para a formação da renovação do bico. E também você pode agregar insetos, tenébrios, grilos, farinhadas, tá bom? Farinhadas com maior nível proteico. Ovo cozido, tá bom? Vocês podem utilizar essas fontes de proteína para ajudar o seu pássaro no período de muda de bico, tá? Eu não estou aqui, o Alailson não está pregando contra quem faz uso, quem é contra o uso de extrusada. O problema é que vai chegar um momento, se você só usa, vamos supor, você é um coleirista, você só usa semente, vai chegar um momento da vida do seu pássaro que você vai falar assim, poxa vida, o meu pássaro começou a fazer muda de bico e não sai desse processo. Aí você vai olhar o histórico, você só dá semente. As sementes não são suficientes para esse processo, para este período. Vai chegar um momento que o organismo do seu pássaro vai estar com um nível de proteína muito baixo. Aí você recebe uma orientação. Começa a fornecer extrusada com maior nível de proteína. Beleza, você começou a usar a extrusada no período da muda de bico, tá? Aí elevou um pouquinho, porque o nível de proteína do organismo do seu pássaro estava muito baixo. Então esse processo de muda fica um processo meio que crônico, demorado. E a muda de bico é um processo, é algo muito doloroso para o pássaro, porque é onde fica o bico dele fica muito sensível. Então, aonde eu quero chegar? Aonde que o Alailson quer chegar? Nós, passaricultores, precisamos fornecer a alimentação para os nossos pássaros com excelência. Com excelência. Nada de mais e nada de menos, tá? Então, o bom trato começa de janeiro e termina em janeiro, porque existem momentos da vida do pássaro, seja ele de reprodutivo, seja ele de muda, seja ele de torneio, que o organismo dele precisa ter nutrientes armazenados, ok? Nutrientes armazenados, para quando começar esse processo de reprodução, esse processo de torneio, esse processo de mudas, o seu organismo, ele está com todos os nutrientes elevados. Eu não estou dizendo aqui que vocês têm que entupir os pássaros de vocês de alimentos. Não. Uma disciplina alimentar. Então, para uma boa muda de bico, para que o seu pássaro entre em uma muda de bico e passe por esse período o mais rápido possível, não é o cálcio que vai fazer esse processo. Não é ele que é o responsável por esse processo. Isso é algo que nós aprendemos no passado e que, lamentavelmente, muitos vão se frustrar, porque talvez foi o seu avô, foi o seu pai que te ensinou. E, na verdade, eles ensinaram a vocês, me ensinaram na melhor das intenções de ajudar. Porém, não é o cálcio que é responsável pela renovação da muda de bico, e sim a proteína, seja ela
já na extrusada, na ração extrusada, ok? Seja ela animal. Então, meus amigos, fica aqui a dica. Quer que o seu pássaro faça uma muda de bico com excelência e com rapidez? Proteína. Da proteína, o organismo vai captar a queratina. Somente da proteína que ele vai captar a queratina e vai ser jogado pro bico. Tá bom? Forte abraço, um beijo no coração de todos.